Direito civil. Responsabilidade civil. Ato ilícito, abuso de direito, enriquecimento sem causa, teoria da aparência e desconsideração da pessoa jurídica, dano material, dano físico e moral. A responsabilidade civil é o dever de reparar um dano causado a outra pessoa, seja ele material, moral ou até mesmo estético, em razão de um ato ilícito ou de um abuso de direito ou até mesmo de certos atos ilícitos, atos lícitos previstos em lei. Responsabilidade objetiva. Ato ilícito. O ato ilícito, ele está previsto no rol dos artigos 186 e 187 do Código Civil. Artigo 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligencia ou ocorre por imprudência, violar direito, causar dano ao trem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Artigo 87. Abuso de direito também é um ato ilícito, ainda que o agente esteja agindo nos limites da lei, se exceder manifestamente o fim econômico ou social do direito. Elementos do ato ilícito, que é a responsabilidade subjetiva. É necessário a conduta ou aquela ação ou omissão. É necessário culpa pela negligência, pela imprudência ou imperícia, salvo os casos de responsabilidade objetiva. O elemento do ato ilícito, ele requer ainda o nexo de causalidade e ainda o dano. Abuso de direito. O abuso de direito, ele ocorre quando alguém exerce um direito excedendo os limites impostos pela boa-fé, pelos bons costumes ou até mesmo pela função social. Um exemplo de abuso de direito é aquele condômino que mora em condomínio que instala a sirene alta só para incomodar o vizinho. Enriquecimento sem causa. Ele está no rol do artigo 884 do Código Civil. Ele preconiza que aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido. Os requisitos é o enriquecimento, o empobrecimento, o nexo e a ausência de causa jurídica. O enriquecimento sem causa, a natureza dele não exige culpa, pois é uma obrigação de restituir. A teoria da aparência. A teoria da aparência, ela protege terceiros de boa-fé que confiam em uma situação aparentemente legítima, mas que não corresponde à realidade. Por exemplo, a pessoa que negocia com o suposto representante da empresa, acreditando de boa fé que ele tinha poderes para isso.
Desconsideração da pessoa jurídica. Está no rol do artigo 50 do Código Civil. Admite-se, para evitar fraude ou abuso da personalidade jurídica, que é o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. Nós vamos ter a teoria maior e a teoria menor. A teoria maior é a do Código Civil e ela exige prova de fraude ou até mesmo abuso. A teoria menor, que está no CDC, Código de Defesa do Consumidor, basta a insolvência da pessoa jurídica para atingir os bens dos sócios. Aí poderá ser aplicada a desconsideração da personalidade jurídica. Quando o empresário ou a pessoa física escondida atrás da pessoa jurídica começa a deteriorar o patrimônio, aí vai-se atrás da pessoa jurídica. Entra-se com um pedido de desconsideração da pessoa jurídica, porque ela tirou do patrimônio pessoal e inseriu no patrimônio da pessoa jurídica. Danos. Os danos, eles podem ser dano material, dano moral, dano estético e dano físico. O dano material, ele causa prejuízo econômico efetivo. Nesse caso, pode-se pleitear os lucros cessantes e os danos emergentes. O dano material é quando ocorre a lesão a direitos da personalidade, que está relacionado com a honra, a imagem e a intimidade. O dano estético é uma alteração permanente ou duradoura na aparência física. Por fim, o dano físico, ele está vinculado à integridade corporal, podendo ser cumulado com o dano moral e o dano estético. Dica para a prova. A magistratura costuma cobrar a distinção entre a responsabilidade subjetiva, que é a regra geral, e a objetiva. A objetiva, ela independe de culpa, pois está prevista em lei ou quando a atividade é de risco. O artigo 927, parágrafo único do Código Civil preconiza isso. Agora nós temos um quadro comparativo da responsabilidade civil. Nós vamos ter o ato ilícito no rol dos artigos 186 e 187 do Código Civil, que ele trata que o ato ilícito é uma conduta contrária ao direito que causa dano ao trem. Os requisitos dessa conduta é a culpa, dolo, salvo se for objetiva, e ainda a conduta por dano ou nexo causal. A dica de prova é o artigo 187, que inclui o abuso de direito como ilícito. Abuso de direito. O abuso de direito é o uso do direito excedendo a boa-fé, os bons costumes ou a função social. Os requisitos do abuso de direito, ele está relacionado à conduta formalmente lícita, mas com excesso. A dica para a prova é que a prova adora exemplos envolvendo vizinhança, propriedade e consumo. Enriquecimento sem causa, do artigo 884 do Código Civil, é quando ocorre um ganho injustificado à custa de outrem. O requisito do enriquecimento sem causa está relacionado
ao empobrecimento, nexo, ausência de causa jurídica. A dica para a prova é que ele não exige culpa, mas sim exige a obrigação de restituir. Teoria da aparência. A teoria da aparência é a proteção a terceiro de boa-fé que confia em situação aparentemente legítima. Essa aparência de legitimidade tem a boa-fé do terceiro e tem um prejuízo. Mas a dica para a prova é que ela é muito aplicada em contratos e representação. A desconsideração da personalidade jurídica no rol do artigo 50, ela visa atingir os bens dos sócios administradores em caso de abuso da pessoa jurídica. Nós vamos ter lá como requisito a teoria maior, no caso fraude ou até mesmo a confusão patrimonial, e a teoria menor, que é a insolvência da pessoa jurídica. Dica da prova é o CDC aplica a teoria menor e o CPC tem incidente específico. O dano material é o prejuízo econômico e efetivo. O requisito é os danos emergentes e os lucros cessantes. A dica para a prova é sempre que ele é indenizável e provado. Referente ao dano material, ele trata-se da lesão de direitos da personalidade. Referente aos requisitos, ele não exige prova de prejuízo econômico. A dica para a prova é que ele pode ser cumulado com dano material. Já o dano estético é a alteração física permanente e duradoura. O requisito é a alteração da aparência. A dica para a prova é que ele pode ser cumulado com dano moral e o dano material. Já concernente ao dano físico, é a lesão à integridade corporal. O requisito é a prova médica geralmente necessária. Dica para a prova é que muitas vezes ele gera dano moral estético. Macete de memorização. É o mnemônico A arte da. A. Ato ilícito. R. Responsabilidade civil. T. Teoria da aparência. E. Enriquecimento sem causa. D. Desconsideração. A. Abusos, que pode ser moral, estético, físico ou material.